Me baguncei aqui, R$2, mas chegamos. Bem-vindos ao Batente na Rádio, esse programa que vai falar com você sobre arquitetura e todas as suas vertentes. A gente está aqui na Rádio Ceará News. Eu sou a Jade Maranhão. Cadê o @ da Jade Maranhão? Jade Maranhão. E eu vou passar aqui para os meus coleguinhas falarem sobre o que vamos falar hoje. Olá, coleguinhas. Oi, gente. Boa noite. Mais uma terça-feira aqui, né? Na Rádio Ceará News, falando sobre arquitetura. E hoje a gente vai falar sobre a arquitetura moderna, com convidados de peso que eu tô me tremendo desde ontem. Diga quem é você primeiro, amorzinho. É Sariane Lima, arquiteta do Batente. E aqui do meu lado está o bonito, pode o falar, belo, Ricardo Leão. E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso Batente na Rádio. E realmente, como a Ariane disse, a gente estava se tremendo com esse... Vale ressaltar que quando a gente começou a montar o Batente, no início, o Batente na Rádio, a gente tem que trazer o Neudson e o Bruno. A gente ficou, não, vamos ver aqui. E a gente já estava com essa pauta pronta no início, foi uma das primeiras que foram feitas. E a gente, não, vamos ver a data e vamos falar com eles com antecedência, mas a gente quer. E conseguimos. E conseguimos, graças a Deus. Muito bom. Como eu já dei início, a gente vai falar sobre a arquitetura moderna, que foi introduzida aqui no Brasil mais ou menos no século XX, né? E trouxe também uma quebra? Uma quebra de todos os estilos que já haviam sendo praticados, né, aqui no Brasil. Um nome internacional, um dos maiores nomes internacionais sobre a arquitetura moderna é o Le Corbusier, né? Aqui no Brasil a gente tem a Lina Bombardi e aqui regional em Fortaleza temos o Neudson Braga, que está aqui em nossa presença. Nós estamos sem o nosso técnico de efeitos sonoros, mas nessa hora ia ter umas palminhas. E eu vou apresentar agora os nossos convidados. Como eu já falei, estamos na presença do professor e arquiteto Neudson Braga. Ele é um dos protagonistas na introdução e na difusão do modernismo arquitetônico aqui em Fortaleza. É formado pela Escola Nacional de Arquitetura, hoje faz parte da UFRJ, né, no Rio de Janeiro, e compôs a comissão de criação da Escola de Arquitetura da UFC, onde ensinou até 1992, quando saiu aposentado, não é isso? Isso. Ao seu lado está o professor e arquiteto Bruno Braga. E seu filho. Esse detalhe, né? Que é formado pela UFC. Ele já lecionou na Unicet e hoje, atualmente, é professor do curso de arquitetura da UFC também. E também é sócio do escritório Rede Arquitetos e um dos idealizadores do Fórum Jovem Arquitetos Latino-Americano, o FJAL. E também, não podia esquecer, o estudante de arquitetura Santiago Teixeira, que apesar ainda não ter um currículo tão carregado, né? Mas calma. Um dia porque vocês não sabem o que esse cara faz dentro da faculdade. É verdade. As maquetes. As fotos. Ele é dono também do Instagram, eu acho que eu vou falar errado, mas Tripier, que é um Instagram voltado para fotografia de arquitetura. Isso. E qual o meu semestre? Oitavo, sétimo. Tá quase. Quase saindo, né? Então, vamos dar início à nossa conversa, porque eu acho que o papo vai render hoje. Vai, se Deus quiser. Bem, agora para início, a gente queria, por favor, que vocês fizessem uma introdução da arquitetura moderna para quem está nos assistindo, né, dizer quais as características, como que a arquitetura moderna chegou aqui no Brasil, as suas influências, a transformação, a adaptação, no caso, né, dessas características ao nosso clima, nossos materiais, enfim, essa quebra da barreira, a quebra da repetição de outros estilos, né, sendo feito no Brasil. E a palavra, por favor, de vocês. Não, nem olha. Bom, boa noite.
Vocês falaram tão tremendo, eu também estou, né? Apesar de toda essa experiência que a gente passa, mas sempre quando a gente está diante da responsabilidade de transmitir coisas, a gente tem que pensar duas vezes, né? Bom, eu falei para vocês aqui, estava conversando, que eu tenho uma visão, toda essa história, porque eu estudei no Rio de Janeiro num período muito bom, né? Eu participei, minha formação foi de 55 a 59. Então, na época que o Rio de Janeiro era a capital da República, estava no pleno movimento, né, da arquitetura moderna, em plena efervescência, né? Além de, por exemplo, o concurso de Brasília aconteceu nesse período, né? O início da Constituição do Brasil, tudo que a gente participou de uma forma muito efetiva de todo esse processo da arquitetura moderna sendo elaborada. Quer dizer, eu passava todo dia, vinha os prédios novos, né, que iam acontecendo na cidade, e aquilo ia me dando, né? E a própria escola, ela já era, só se falava nisso, né? Quer dizer, não tinha outro assunto. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, minha visão. Há algum trabalho que você apresentou, falou que a Semana de Arte Moderna, a arquitetura não entrou na Semana de Arte Moderna. Não entrou porque ela não foi nem considerada. Porque a arquitetura naquela época era exatamente isso, era cópia do passado, não tinha expressão, né? E não tinha representação. Isso que era o pior, quer dizer, os arquitetos não estavam interessados em mudar. Quem estava fazendo, fazia muito bem aquele trabalho, né? E o Rio de Janeiro, inclusive, nesse momento, estava elaborando, executando obras importantes, como o Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, tudo, com edifícios neoclássicos, aquela coisa toda. Inclusive, projeto de um grande arquiteto cearense, né? Que vamos dizer assim, era o bamba nesse aspecto da construção, né? Dos projetos, que era o professor Arquimedes Memória. Inclusive, foi até meu professor depois. Pois bem, este homem era o arquiteto que mais projetava esses edifícios públicos, tudo neoclássico e tal. Bom, o que é que aconteceu? Com o movimento disso, o Lúcio Costa viajando, fez uma viagem para Paris e tal, lá ele conheceu a nova situação, né, a mudança, as discussões da arquitetura, saindo daquele processo de praticamente cópia, porque o próprio escritório do Lúcio Costa fazia isso. Eu tenho um documento em que ele fazia propaganda do escritório dele, né? Tinha uma propaganda, faz projetos, sei o quê, exatamente como os outros faziam. Agora, quando ele viajou, que ele viu, ele foi sensibilizado por isso. Quando ele volta para o Brasil, ele volta com outra visão. E ele fez um estudo, ele foi para Minas Gerais fazer uns estudos para o patrimônio e tal, e lá ele espantou vendo a arquitetura colonial brasileira, que tinha características do moderno, com uma formação, quer dizer, totalmente, vamos dizer assim, diferente. Quer dizer, era arquitetura simples, do telhado, aquela coisa toda, das varandas. E ele disse, poxa, e como é isso, né? E ele começa a estudar a coisa, inclusive ele faz uma proposta depois, essa proposta que mudou tudo, de trazer o Corbusier ao Brasil. Ele foi convidado inicialmente para fazer uma palestra no Brasil. Na realidade, eles queriam trazer para ver se ele tocava, né? Se ele detonava um processo aqui no Brasil. Isso aconteceu. Porque os jovens arquitetos, né, principalmente, aí entra Niemeyer, entra, né, Reed, entra uma série de arquitetos que se envolveram nessa luta, né, assim, vamos dizer assim, pelas ideias do Corbusier. E, inclusive, ele chegou a fazer algumas propostas de projeto para o Rio de Janeiro, né? Propôs para a universidade, propôs um sistema de transporte tal, e propôs aquilo que eles queriam. Por quê? Tinha acontecido um concurso para o MEC, para o Ministério da Educação. MEC, nessa época era só o Ministério da Educação. E ganhou o professor, que eu falei, Arquimedes Memória, um prédio. E eles não queriam que aquilo acontecesse. E foi prêmio, primeiro lugar. Tá, primeiro, o cara está já desenvolvendo o projeto. Só que o ministro da Educação era Gustavo Capanema, e o chefe de gabinete dele era nada mais que o Drummond de Andrade, que era amigo de todos os arquitetos, fazia parte da gangue. Né, o que é que eles conseguem? Eles conseguem sensibilizar o ministro para contratar o Corbusier para fazer um projeto, um desenho. Seria o Ministério da Educação, uma coisa nova. Era o Ministério da Educação, uma coisa diferente. Né?
Mas tem um concurso, mas a gente anula o concurso. Né? Sei que é o seguinte, anularam o concurso, foi um problema sério que entrou como se fosse política, é que eu digo negócio da política, porque o pessoal todo que estava nessa coisa era tudo de esquerda, que o pessoal não é mais ligado a socialista e tal, e outro era mais, né, do lado de cá e tal. Resultado, construiu uma intriga até política. Né? Então, anulado por isso, tem documentos sobre isso. Eu estou falando isso assim, se você for pesquisar, tem documentos. O professor Memória entrou forte, né, que apelou para a justiça e tal, mas o ministro anulou. Só que quando ele fez o risco, era no local, e depois ele vai embora e verificaram o local que não era bom e tal, resolveram mudar de local e começou a gravar, vai trazer o homem, não vai, aquele negócio. Resolveu então que é que o Lúcio Costa, que era o líder, resolveu convidar aqueles arquitetos mais envolvidos no processo, que tinham acompanhado todo aquele sistema de discussão, para fazer um projeto. Né, um projeto. E se junta 5 arquitetos, né? Lúcio Costa, Niemeyer era bem jovenzinho, quase recém-formado, né? O Ride, o Jorge Moreira, o Carlião e parece-me que... não sei. Não sei. Bom, eu, cabeça aqui não sei. Mas, bom, então eles fizeram um projeto, né? E aquilo foi realmente... Ali estava a lição da arquitetura moderna. Qual era? Planta livre, né? Pilotis, né? A integração do edifício com o sítio, com o espaço. Ele não tem limites, você passa por baixo do edifício, né? É terraço, né? Aquela a orientação, né? A orientação sul, não tem sol, toda de vidro, a outra norte, cheia de brise, entrou o brise, né? Então aquilo foi uma coisa, quer dizer, era uma aula de arquitetura moderna, e tudo aqueles conceitos que o Corbusier fazia com brutalismo, aquelas coisas de brutais e tal, né, cara, eles fizeram com leveza. Através de um estudo que o Lúcio Costa tinha feito, de transformar, quer dizer, a arquitetura brasileira, a arquitetura moderna, com um toque brasileiro. Ou seja, ele foi buscar nas origens do colonial todos esses elementos que ele começou a introduzir no Ministério. Né? Por isso que marca, né? Como então, para mim, o Ministério da Educação é o marco inicial da arquitetura moderna brasileira, como símbolo e como, vamos dizer assim, como, eu diria assim mesmo assim, a cartilha. Todo mundo seguia aquilo, porque ali estava um conceito total. Você vê que é uma planta livre, você não tem nada, você organiza como quiser. Né? Bom, aí entrou, né, aí você tem até mais adiante tem umas perguntas. Para fazer um Ministério da Educação, eles começaram a ver que tinha que ter não só edifício, como também outros elementos. Aí convidaram o Portinari para fazer aqueles painéis, né? Chamaram o Bulimax, aí entra o Bulimax, também entra o Bruno Jorge para fazer, né, as esculturas com o Sesquiate. Né? Então eles fazem aquela composição, né? E aquilo marcou. Logo em seguida tem um outro evento que foi importantíssimo também para definir essa coisa da história da arquitetura, que foi um concurso para o Pavilhão do Brasil em Nova York. Ganha Lúcio Costa, concurso, moderno. Tinha lá, quer dizer, que na semana da arte moderna, também foi o centenário da independência, você vê os pavilhões, são todos, você já viu, né, os pavilhões como é que era? Não tinha nada de moderno, né? Lá no Rio de Janeiro, tá, pavilhões todos, o clássico, aquela tudo. Pois bem, então o que é que aconteceu? Ganha o Lúcio Costa, mas ele acha que o projeto do Niemeyer é melhor. O que é que eles fazem? Ele, não, eu não quero o prêmio é do Niemeyer, estamos jovem. Aí eles chegaram a um acordo, fizeram os dois o projeto. A execução lá em Nova York chamou a atenção, diferente, né? Em 40, o Juscelino assume lá a prefeitura de Belo Horizonte e resolve fazer Pampulha. Chamou o Lúcio Costa. Disse, não, eu vou mandar um arquiteto para você ver e tal. Mandou Niemeyer. Niemeyer conversou com o Juscelino, passa lá e tal. Numa noite, no hotel, ele projetou a Pampulha, aqueles croquis dele e tal. O Juscelino ficou encantado. Pampulha, para mim, também é o impulso maior para a internacionalização do Brasil. Por quê? Curvas, leveza, né? Quer dizer, concreto. Entrou o concreto como elemento nosso.
mas o concreto De diferente. uma forma... Concreto leve, o concreto não é aquele brutal. O concreto entrando como elemento construtivo, né, dominante, estrutural. Pois bem, isso foi tão sucesso que aconteceu que o mundo começou a se interessar lá para cá. E veio o contrário. Vieram estudar. Que arquitetos são esses? Aí começaram a aparecer, eu já tinha vindo, o Warchavchik tinha vindo, estava em São Paulo, Flávio Carvalho, que era um louco, cara, né, tinha seus prédios tudo já diferente. E chegou também o Rino Leve, né, que viu o Jacques Pion, que era um arquiteto de fora, que começaram a fazer edifícios diferentes, né? E também aconteceu um outro concurso da ABI que ganha os irmãos Albertos, que com os Brises. Aí marcou o Brise, né? Enfim, aí vieram aqui. Resultado, 3 publicações são importantíssimas para vocês entenderem isso, como de repente a arquitetura brasileira tornou-se assim, interessada para as outras pessoas conhecerem. É o Brasil Buildings, que é um livro de propaganda. Naquela época da guerra, havia interesse do Brasil se associar aos aliados. Então, o pessoal, o secretário de Estado dos Estados Unidos, começou a propagar o Brasil de todas as formas, né? Aí aparece Ari Barroso na música, aparece o Diner veio fazer aqui, o Zé Carioca, né? Enfim, aquela coisa toda. E o Brasil, a arquitetura era um elemento bom. E o livro é exatamente de propaganda, mas um livro precioso. Quem conhece esse livro sabe que ali está o começo da história da internacionalização da arquitetura brasileira. A Arquitetura de Jodoí era a revista mais importante de arquitetura do mundo, da França. Dedica um número ao Brasil. Né? O arquiteto Henrique Midlin foi convidado para uma editora da Holanda para fazer um livro sobre a arquitetura brasileira. Tem lá a Arquitetura Moderna Brasileira, de Henrique Midlin. Esses 3 livros são importantíssimos para você conhecer. Esses 3 elementos são importantes. O Papadá, que é um desses teóricos e tal, vem fazer livros só sobre Oscar Niemeyer. Tudo publicado fora. O Brasil não tinha nem editora para isso. Né? Enfim, aí a arquitetura brasileira tornou-se essa, vamos dizer assim, tomou essa importância de tal forma que o Itamaraty sempre fazia uma exposição fora do Brasil, tinha uma parte só de arquitetura. Tinha um salão de arquitetura, né, para mostrar. Todo mundo tinha curiosidade de ver a arquitetura brasileira. Então, só para dar essa introdução, eu não sei se o Bruno quer completar, porque só para mostrar para vocês como veio, como foi que penetrou e como foi a resposta brasileira. Graças a um homem chamado Lúcio Costa. Que ele foi ele que definiu os parâmetros, né? Através daquele livro que você deve conhecer sobre arquitetura, que ele fez, né? E tem um outro lance que é importante já na parte educacional. Foi com esse rompimento, os alunos começaram a protestar, porque o ensino lá na escola era ensino, né, acadêmico. Tinha que copiar e tal. Sim. Aí botaram o professor para fora e tal, botaram o Lúcio Costa para ser diretor. Revoluciona o currículo. Moderno e tal. Não aguentou muito tempo, não. Terminou saindo. Mas deixou um lastro tal, né? Que eu entrei na escola, já era. O próprio professor Arquimedes, que eu falei para você, ele era um defensor já da arquitetura moderna, que ele aceitava tudo. Anteriormente ele não aceitava, não. Na época dele não aceitava. Mas depois de tudo isso, passava, era, né, camarada e tal. Então, quer dizer, é isso que eu vejo assim, como isso foi e como voltou. Quer dizer, nós demos uma resposta diferente. Nós interpretamos aquilo que eram parâmetros do Le Corbusier, né, do pessoal lá, né, que trazia tudo isso, e chega aqui e vamos dizer assim, ele é interpretado de uma forma brasileira, né? Quer dizer, é a primeira obra arquitetônica autoral brasileira, né? Por se dizer. Né? E tem uma pergunta, acho que vai inclusive até para o Bruno, né? Do Matheus, que mandou para o nosso Instagram. Como diferenciar a arquitetura moderna da arquitetura contemporânea? Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite. Estar aqui, muito, muito bom participar desse programa com vocês. Bom, eu acho que é importante também ter 2 visões, porque acaba que são visões muito diferentes e, ao mesmo tempo, eu acho que cada uma tem suas contribuições, né?
é diferente a visão dele que viveu e a minha visão que estudo. Então, existe um distanciamento, você consegue sistematizar melhor algumas coisas, mas é muito diferente de quem, de fato, percebeu isso na hora, né? E aí eu acho que uma das coisas assim que eu acho mais difíceis é, de fato, ter uma definição pronta, né, assim, do que é essa arquitetura moderna. Existem várias interpretações do que poderia ser encaixado nessa categoria, né, digamos assim, mas todas são muito complicadas, porque assim, se você vai, por exemplo, pegar por tempo, né, um recorte temporal, a arquitetura moderna nos anos 60 já era bastante questionada na Europa e a boa parte da nossa produção moderna em Fortaleza é dos anos 60 e 70. Né? Então, até nos anos 80 ainda tinha muita arquitetura moderna sendo feita aqui e em outros lugares já não... Então, assim, o recorte temporal não funciona tão bem. Tem questões formais, assim, né, dos próprios métodos construtivos, as possibilidades que eu acho que a arquitetura essa arquitetura moderna, ela tem digamos assim, uma base teórica muito em cima do Lúcio Costa, de interpretar como seria essa arquitetura propriamente brasileira, né? Mas que, de alguma forma, também não é só isso, né? Porque, assim, se você retomar algumas obras um pouco anteriores, que não são ainda do ponto de vista formal, talvez tão modernas, se a gente associar essa arquitetura moderna a um novo momento, inclusive de novos programas que começam a surgir, o edifício em altura, nós temos edifício em altura Art Deco, né? Acho que outros estilos, por exemplo, o nosso Teatro Zé de Alencar é um prédio pré-fabricado, né? Então, que é uma lógica super dentro da arquitetura moderna. Então, eu acho que essa limitação também, eu acho que existem princípios que foram colocados que são muito válidos ainda. Mas, de fato, assim, eu acho que quando a gente tenta definir muito pelo estilo, acaba caindo numa coisa que eu acho muito ruim, que é a forma, né? Só assim, e aí chega um panfleto de condomínio que você tem 3 opções de casa, né? Com a mesma planta, a moderna, a regional e a, sei lá, de praia, não sei como é. Mas, assim, você resumir a arquitetura moderna a ser com formas volumétricas e brancas, eu acho muito pouco. Acho que tem muito mais coisa. Acho que os desafios que a gente tem hoje na contemporaneidade, eu acho que, assim, a maior influência que a arquitetura moderna pode deixar, ela não é formal. Acho que é essa de você encarar seu tempo de frente. Eu acho que isso ela fez muito bem, assim, de embarcar nesses desafios colocados, assim, em vários campos, né? Meu pai falou do campo político, assim, acho que do campo tecnológico. A gente tem questões hoje que não eram debatidas na época, mas que eu acho que hoje estão aí. E acho que tem uma revisão do ponto de vista urbano também que é muito importante, né? Hoje, assim, eu acho que nesse aspecto talvez a arquitetura modernismo seja mais criticado, questionado hoje, né? E, assim, só uma última coisa que eu acho também, assim, dentro dessa ideia também do que foi a arquitetura moderna brasileira, entender que existia esse projeto de nação, né, na época, que era muito baseado no Rio, né? Então, quando a gente aprofunda um pouco também, né, eu acho que tem vários outros lugares, inclusive aqui, né, assim, que produziram arquiteturas um pouco arquitetura moderna dentro de outros parâmetros, né? Nós temos o exemplo também de suas necessidades, né? Severiano Porto, na região norte, né? São Paulo depois criou uma outra vertente, né, do que seria essa arquitetura moderna. Talvez tenha sido a que mais vingou e até hoje também é muito forte. Então, acho que, assim, não respondi a pergunta. É mais complexo do que se imagina. Mas acho que, assim, posso não ter respondido, mas tentei dizer uma forma que eu não acho positiva, que é essa de tentar dar um estigma formal e dizer que é ou não é moderno, né? Acho que a arquitetura moderna ainda é praticada, não como forma, mas acho que como esse ser moderno, né? Esse ser... entender o espírito do seu tempo de alguma forma, tentar responder a ele formalmente. É isso que eu concordo, e inclusive tinha até anotado aqui. Você tem em vários lugares do Brasil, você tem expoentes, né? Você chega na Bahia, tem um cenário chamado o Dione Rebouças e o Assis Reis,
são arquitetos, nessa mesma época, fazendo uma arquitetura brilhante, né? Você chega em Curitiba, lá na coisa, estava lá o Jaime Lerner, né? Com o Gandolfo, aquele pessoal todo. Chega lá, vamos dizer, tem aqui em Manaus, que falou do Severiano, que para mim é um... Você pega a arquitetura do Severiano, é de madeira, né? Ele mais explorou a madeira, né? Depois o concreto também. Até o aço, né? Porque ele foi até na universidade agora, viu o campus, tudo em aço, tudo em mais... Com aquela a mesma linguagem que ele mantinha, né? Enfim, todo o Brasil, Recife, né? Vai o Bossói, né? vai o Diniz, né? Enfim, o Jarbas, aquele pessoal todo fazendo a mesma época, né? Todo aqui. Nós fomos um pouco atrasados, quer dizer, mas vamos chegar lá, né? Quando chegar na hora de falar. Então, você vê, São Paulo Artigas, né? Artigas lideram, né? Vem Paulo Mendes, né? Vem Paulo Bastos, né? Aí vem uma série de pessoas que são realmente importantíssimas. O Henrique Miller, que eu falei, né? O Fábio Penteado, né? O Nísio de Mello. São pessoas que produziram arquitetura, né? Nesse mesmo período. Agora, cada um com a sua... Até chegar, né? Aqui do lado, né? Você vai vendo. Minas Gerais, né? O Eolo, né? O Jarbas Guimarães, né? Que também produzia muito bem. Enfim, todo esse pessoal que eu até anotei aqui assim, para me lembrar. Né? Brasília, né? Depois, quando chega a Brasília, né? Revelou grandes arquitetos, né? O Lelé, por exemplo. O Lelé foi revelado em Brasília, né? O Glauco Campelo, né? Também um arquiteto notável. Tudo foi... O Niemeyer levou uma equipe de arquitetos jovens que depois se revelaram grandes arquitetos. Né? O Lelé é um arquiteto que... Eu sempre destaco 2 arquitetos brasileiros que precisam ser estudados com muito carinho, né? Lelé e o Severiano. Sim. Em sistemas diferentes, né? Mas com uma produção que você... Nós falamos no começo, tinha um arquiteto, que era Atílio Corrêa Lima, que infelizmente morreu logo cedo, né? Inclusive, ele começou a fazer arquitetura... talvez ele fosse até melhor do que o Niemeyer, não sei se ele seria. Mas ele morreu bem no começo. E o Niemeyer, inclusive, tem esse problema de voo, ele não gosta de voar, né? Porque ele assistiu ele morrer. Ele foi deixar no aeroporto e o avião subiu e caiu na Guanabara ali, ele morreu lá. Jovem, né? Ele trabalhou em Belo Horizonte, né? O Vital Brasil, também, o Vital Brasil tem uma obra fantástica aqui, né? Em Belo Horizonte, ele fez aquele prédio. Enfim, tem vários arquitetos assim que você não é incapaz de você dizer assim, não, você falou, só Niemeyer, só... Não. Né? Eles é porque iniciaram, quer dizer, tiveram sorte de dar o toque, como eu, por exemplo. Né? Eu fui pioneiro, quer dizer, esse negócio de ser pioneiro, você tem essa responsabilidade. Mas, de qualquer forma, tem pessoas fantásticas, né? Agora, como o Bruno diz, realmente eu nunca caracterizei minha obra, inclusive, eu não gosto de conceituar as coisas, porque cada projeto, cada obra é uma obra, sabe? E eu sempre cuidei com muito carinho disso. Né? E a gente falou um pouco, vocês comentaram agora que cada cidade tem sua personalidade, sua característica e sua visão de arquitetura moderna, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês mas para você, Neudson, quais foram as dificuldades para a introdução do modernismo aqui em Fortaleza, em questão de clima, materiais, porque é como o senhor disse, é outro poente, o terreno é diferente, né? O trabalho com a acústica, ou com o clima, né? Porque não é só copiar, é fazer uma coisa que se encaixe bem na cidade. Realmente, eu já encontrei Fortaleza já tinha um pouco de preparo, né? Eu não peguei tão virgem, né, a terra. Porque já tinha arquitetos aqui anteriores, né? Já trabalhando bastante. Embora isso, Fortaleza começa a receber arquitetos depois mais ou menos 50, 40 e tantos, 50. O primeiro arquiteto chegou aqui, assim, formado, tudo no Rio de Janeiro. Por isso que eu dizia assim, por quê? Porque todos praticamente os primeiros vieram do Rio de Janeiro. Depois começa a vir de Recife. Os primeiros é do Rio de Janeiro. E os de Recife também vieram com as mesmas características, apanharam os conhecimentos das pessoas que se formaram no Rio de Janeiro, né? Porque toda a formação inicial, o Rio de Janeiro era a Escola Nacional de Arquitetura. Quer dizer, era a capital da República, né? Então, é a Universidade do Brasil. Minha universidade é a Universidade do Brasil, né? Então, era assim. Então, realmente, a dificuldade, no começo,
primeira coisa era o convencimento do cliente da necessidade do arquiteto. Porque ele estava viciado. Arquiteto, o pioneiro aqui, um dos pioneiros, não sei se você já viu falar nele, Ernesto Botelho, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci, que foi um dos primeiros que chegou aqui, né? Ele realmente abriu o primeiro escritório de arquitetura, assim, para dizer, aqui é um escritório de arquitetura. E ele fazia propaganda disso. O escritório dele é na rua Dom Manuel, tinha aquela esquadrilha de vidro, assim. De noite, ele pegava as pranchetas, botava diante da janela, né? Iluminava com as perspectivas, virava vitrine. Então as pessoas naquela época passavam ali, todo mundo ficava parado olhando, sabe? Eu cansei de ver pessoas paradas olhando, apreciando o trabalho. Quer dizer, a divulgação da arquitetura, porque o maior trabalho nosso era convencer por que é que o nosso trabalho é importante. Ainda né? hoje, né? Ainda hoje, né? Mas antigamente era muito pior, porque você não tinha... Qual era o vício? Era isso que eu perguntava. Existia, você falando aí negócio de clima, tem casas aqui em Fortaleza, principalmente da 3 de maio, tem uns 2 modelos que ainda vi, não sei se estão inteiros ainda, que tem lareira. Por quê? Porque eles copiavam os desenhistas, casas europeias, e tinha uma revista chamada Sugestões, que ela vendia projetos. Você via um catálogo, que era esse. Aí vinha o projeto com instalação, pronto, só para ser executado, com orçamento, com tudo. Você comprava a revista Sugestões. E muita gente em Fortaleza, principalmente na 3 de maio, foi nessa época áurea, né, que começou a ser habitada, muitas casas ali, inclusive com lajes impermeabilizadas, sem nenhum problema, sem nenhum tratamento térmico, né? Casas insuportáveis, né? Porque o cara lá era laje de fogo, botava laje em cima, pensou que não tinha telha, né? O desconhecimento. E o material era precário. Uhum. Nós não tínhamos matéria de revestimento, não tinha matéria, só tinha tijolo, né? E só tijolo. Né? Não tinha outra coisa. O concreto a gente fazia, mas depois chegaram os calculistas, os arquitetos começaram também a mudar, né, o processo de cálculo, né, porque realmente era só uma laje bem apoiada, acabou-se, ninguém se preocupava. Quando começa a acontecer os vãos, inclina a laje, tem que ter calculista. Aí começou a mudar também o sistema. E alguns engenheiros se aventuravam também a projetar. E tem um deles que eu acho que um dos melhores, talvez um dos melhores arquitetos de Fortaleza seja ele, um dos melhores do começo, chamado Luciano Pamplona. Ele tem exemplos aqui notáveis. A CI, que é um prédio lá no centro, você deve se conhecer, o prédio é dele, quer dizer, um projeto moderníssimo para a época. Ele era um engenheiro. Onde eu fiz Pajeú, que hoje é o Tribunal de Contas, também era dele, né? Aquele onde tem o Savaná e tal, era dele. A igreja de Fátima é dele. Certo? Quer dizer, um arquiteto é um engenheiro que tinha sensibilidade. Alma de arquiteto, E bom que era bom, ele fazia o que você fazia, ele fazia maquetes perfeita. Né? Então, esse é um engenheiro respeitável e um grande calculista. Né? Então, ele quer dizer o seguinte, então, essa produção, né, era toda de desenhistas que copiavam, né? E tinha alguns conscientes. Tinha aqui um que era realmente uma pessoa estudiosa, era um senhor chamado Mainha. Esse era uma personalidade interessante, porque ele fez naquela época, quando você não tinha arquiteto na cidade, você podia ir no CREA, você tirar uma licença de arquiteto licenciado. Ele era arquiteto licenciado, em Recife. Nem tinha CREA aqui. Veio para Recife, fez o teste, tipo o AB. Fez um teste e ele tinha uma carteira de arquiteto. Embora ele era desenhista, ele não era arquiteto. Mas ele permitia isso. E era um homem estudioso, então um homem respeitável. Tem obras muito boas dele aqui, né? Depois chegou uma pessoa aqui também, que contribuiu muito, foi o Emílio Inco, que era um estrangeiro, chegou aqui de repente e fez umas coisas, né, interessantes pela cidade. Né? E depois teve até também um outro, que era Aldo Pinho, ele teve aqui, fez uns trabalhos interessantes, mas não eram arquitetos, né? Quando chega essa leva de arquitetos, começou a chegar, aí muda. E você fala, material, era difícil. O clima, para a gente convencer uma pessoa a criar espaço lá fora, tá? Quer dizer, você ter a varanda, né? Você ter o pátio interno como elemento integrador dos espaços de ventilação e iluminação, era difícil. E outra coisa também que aqui foi até um
tem um lance interessante, sobre aquelas esquadrias articuladas, a gente não usava alumínio e vidro, a gente usava madeira, né? Que era esquadria articulada, que ventilava, ventilação, você controlava luz, sombra, né? Vento, tudo, né? Com uma só esquadria. O Severiano Porto veio aqui, ficou encantado, tanto que ele usava dele, ele dizia sempre, a esquadria de Fortaleza. Ele veio conhecer aqui, né? Comigo, inclusive. Pois bem, então eu acho que tudo isso foi dificuldade, mas a gente começou a inverter isso, né? Até conseguir ser procurado, né? Para projetar. E os arquitetos hoje, embora vocês realmente digam que ainda é difícil convencer, e mas não é nem a necessidade que ele sente do arquiteto. Agora, já tem alguns que até são, como é que a gente chama assim? São de grife, né? O negócio fica ruim, né? O negócio fica ruim. O de luxo. Aí o negócio não pega. Tem uma pergunta para fazer, não sei se vai dar tempo. Eu ia perguntar, Santi, tu tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar a algum professor e acabei por esquecer, assim, mas assim, quando você fala que está fazendo arquitetura para os seus familiares, seus conhecidos, geralmente as pessoas falam o seguinte, né? Vai projetar minha cozinha, né? Olha, você vai ser rico. Eita, enfim. E aí, assim, eu acho que essa ideia de sempre ligar o arquiteto como um objeto de luxo, um objeto, enfim, de decoração, vem um pouco, ou pelo menos acredito que seja, dessa vangloriação, que se diz, dos arquitetos na época modernista, né? Tipo assim, a visão que eles tiveram. Queria saber, na verdade, a opinião de vocês, de onde que vem essa ideia das pessoas de achar que o arquiteto é sempre uma produção para pessoas de classe alta, que é algo que é inalcançável para quem não tem condições financeiras e tal. Porque é muito comum, é extremamente comum. Tipo, onde que surgiu isso? Né? Assim, eu sempre pensei, eu disse, caramba, onde que deve ter começado essa ideia de que o arquiteto só produz algo que seja realmente para quem tenha condições. Assim, para os dois, talvez até para o Bruno, que entenda mais o mercado de trabalho atual, não sei. Acho que, assim, óbvio que essa mitologia de alguns arquitetos aqui, né, essa construção, principalmente do Niemeyer, né, como esse gênio e tal, acho que criou uma visão um pouco equivocada do que é o nosso papel, mas acho que isso aí também está envolvido com uma certa o valor de imagem, o valor de troca das coisas hoje é muito maior do que o valor de uso, né? Eu acho que uma coisa que parece mais interessante do que de fato eu acho que hoje é muito valorizada, né? Então acho que junta um pouco dessas duas coisas. Acho que tem um pouco da nossa culpa de ter talvez construído uma imagem um pouco distante da maioria das pessoas, que eu acho que um dos maiores desafios hoje nosso é de fato popularizar, ampliar o nosso assim, se tornar relevante, né? Acho que quando a gente deixar de ser um item cortável de uma lista, eu acho que vai ser um grande... E aí eu acho que eu acho mais importante a gente, principalmente no cenário de formar tanta gente, né? Acho que é muito mais importante a gente formar muitos arquitetos médios bons do que formar um ou dois grandes arquitetos. Eu acho que a repercussão disso é muito maior. Assim, eu acho que ser um bom arquiteto médio devia ser um grande elogio, né? E não uma ofensa e ser pensado como, não sou um gênio. Acho que é melhor não ser. Acho que não é tão relevante. Não sei se... Mas respondeu. Eu quero completar, porque eu cito, realmente, eu até falando outro dia com o Bruno, eu falei isso, né? Eu dizia muitas vezes na sala de aula que um dos grandes incômodos meus realmente era esse. Era que eu morei uma vez em frente a uma favela, quando ele nasceu, inclusive, era lá, né? E eu ficava observando como eles vivem, né? Como eles constroem, né? Não sei se não precisou do arquiteto, não precisou de ninguém, eles constroem, vivem ali, os ambientes são agradáveis, eles conseguem ambientes de congraçamento, de reunião, né? E às vezes os arquitetos, quando vão fazer os conjuntos residenciais, os conjuntos tal, fracassaram terrivelmente, né? Eu não conheço um conjunto habitacional que tenha funcionado plenamente, atendido às funções sociais desejáveis. Nunca ninguém me procurou
um favelado para fazer uma planta da casa dele. Ele se acha talvez inatingível. Né? E ele mesmo resolve fazer a casa dele e tal. Mas eu sempre citava duas coisas. Um é o seguinte, processo de divulgação ou dizer assim, de valorização da sua profissão vem em função até talvez do reconhecimento do poder público, talvez. Vamos dizer, vou dar dois exemplos. Medicina. Medicina, um médico famoso, qualquer um deles, ele pode operar pelo SUS. Ele opera o milionário e opera uma pessoa de graça. Sim. Né? Porque o SUS paga ele, embora sei lá, mas a pessoa teve acesso a um médico famoso. Médico de famoso, quer dizer, que tenha, né? Respaldo, né? Que não seja. E ele está trabalhando por rico, está trabalhando no Einstein, ele trabalha não sei onde e tal, né? Então, quer dizer, por quê? Porque tem um sistema que permite isso. Por que não vai ter na casa, na habitação? Estou falando porque os projetos sociais, né? E outro é o seguinte, existe um projeto, que eu sempre digo esse projeto, que gostaria que todo mundo procurasse entender esse projeto, procurasse conhecer, chama-se Cajueiro Seco. É uma experiência feita em Pernambuco, na época que Miguel Arraes era governador. Era um sistema de desfavelamento e ao mesmo tempo de ocupação do espaço, né, de uma forma cooperativa. Certo? Então, quem era o arquiteto? Acácio Gil Bossoli. Certo? Era o arquiteto dessa cooperativa. Nessa mesma época, ele estava fazendo aqui a casa do Zé Macedo, as casas mais luxuosas de Fortaleza, estava fazendo aqui. E fazia lá em Pernambuco, na cooperativa, as casinhas dos cooperativos. Então, era um sistema que permitia ele fazer aquele trabalho e o outro trabalho. Né? Então, esse, para mim, assim, seria algo, uma solução que poderia ser imaginada. Sim. Esse projeto foi destruído, né, com a Revolução, destruíram o projeto do Cajueiro Seco. Mas seria uma coisa realmente melhor do que esse muito habitacional que faz por aí. Você impõe uma solução, né, que não tem ventilação, não tem isso, não tem aquilo, não tem espaço, não tem nada. Então, esse é como eu vejo. Mas realmente é um problema, principalmente houve uma época aí que a estrela, né, o arquiteto era estrela, né? Tinha até o Frank Lloyd, né, que ele se dizia o Deus, né? Ele sentava assim, todo mundo ficava ao lado dele, né? Sentia o próprio Deus. Foi muito bem respondida. Ok. Quando a gente fala do acervo modernista aqui em Fortaleza, né, e a gente entrar na questão da conservação, da valorização, como se dá isso aqui? Existe essa valorização, esse entendimento, acho que vem também disso, esse entendimento do que é obra, do que é uma obra moderna e de como se dá. Acho que a gente até falou no início que hoje uma grande parte deles também já está precisando de uma melhoria, digamos assim, né? Isso para continuar existindo. Como que vocês veem essa parte da preservação? Eu queria que o Bruno fizesse uma parte aí, porque ele tem participado, mas eu vou só falar a minha parte. Certo. Eu sempre digo isso e com certa tristeza, porque eu sou talvez um dos arquitetos mais demolidos do mundo, né? A minha produção, que atingiu centena, né? Eu acho que não tem sei lá, um quarto, talvez muito menos em pé, né? Eu acho que foi tudo no chão. Então, quer dizer, por mim eu já vi como é que a coisa é tratada, né? Algumas obras que eu imaginei que seriam... Você falou do centro de convenções, né? Quando eu passo lá todo destruído, eu olho, poxa, por que não transformar em outra coisa? Pois é. Por que destruir? Por que não transformar em outra coisa? Tem um auditório lá, por que não transformar? Né? Destruir? Por quê? Né? Quando eu vejo certas coisas acontecendo por aí, eu fico preocupado por isso, porque a casa do Zé Macedo, primeiro um dos melhores exemplares residenciais de Fortaleza, que era do Bossói, a própria família destruiu para fazer um edifício imenso, né? Sem nenhum valor de nada, arquitetura nenhum. Né? Você diz repetição, não sei o que e tal. E era um exemplar fantástico de uma família que podia ter mantido aquilo como um patrimônio para a arquitetura moderna cearense. Né? Isso. Que era uma casa realmente, para o padrão dela, era uma casa exemplar. Né? Foi um dos primeiros exemplares. Tinha o Jardim do Burimar, enfim, toda essa coisa. Então, eu acho que isso é triste, né? A gente vê isso. Né?
Agora, como vai ser conservado, essa semana teve uma defesa lá do trabalho lá do mestrado, que era sobre prédios bancários. Né? O Banco do Nordeste investiu em construção pelo Brasil todo, 138 agências ele fez em 20 anos, em 112 cidades. O banco está mudando, o programa mudou e tal, não tem mais banco praticamente. Vai fazer o que desse edifício? Era a indagação que ele fez. O que é que eu vou fazer desse edifício? Aí está a resposta para o Bruno aí, que está dando ao comando. Eu acho que assim, mais uma vez, né? Eu acho que o meu papel é mais como alguém que estuda, enfim. E aí eu acho que num primeiro momento essa preocupação ela foi de registrar, né, documentar e tudo, mas acho que a gente está num momento urgente de pensar na preservação. Acho que entender, de fato, a arquitetura moderna ela tem mais dificuldade de ser colocada como patrimônio para o público em geral. Ela tem especificidades no trato dela, né, porque são muitas vezes materiais que ainda estão aí possíveis, enfim. Então, acho que ela precisa ser discutido esse tema da preservação, considerando a intervenção, né? Eu acho que não adianta querer manter um edifício estático, né? Ele sempre vai passar por mudanças, seja de uso ou de tecnologias, enfim. Uma casa sozinha no meio de uma quadra não se sustenta mais. Acho que tem vários motivos que trazem algum tipo de obsolescência para essa arquitetura, mas que eu acho que a gente precisa colocar esse tema como assunto urgente, não só nos eventos, mas acho que aqui é um momento também de falar isso. Eu acho que dentro de sala de aula tenho tentado levar essa discussão também, para que a gente tente ser um pouco menos... tentar achar uma palavra que pode falar ao vivo, né? Que a gente seja um pouco mais respeitoso na intervenção do patrimônio moderno, né? Eu acho que, em geral, a gente tem sido bem respeitoso. Eu acho que E tá acontecendo um pouco, né? A UFC agora tem teve o seminário, né? O Docomomo, que traz essa abordagem de como preservar o patrimônio moderno arquitetônico, né? E que o patrimônio não é só o neoclássico, né? Aquelas primeiras manifestações de arquitetura aqui, né? A gente tem que... Acho que foi uma coisa que a Jade tinha dito bem antes da gente ir para o ar, é que a arquitetura moderna é uma coisa muito nova, muito recente para a gente, né? Mesmo que já tenha uns seus 50 anos, né? De estar sendo praticado, ainda é uma coisa meio difícil de entrar na cabeça, porque tão novo já precisa ser conservado, né? Por quê ou para quem seria essa conservação? Acho que ainda fica meio difícil de entrar na cabeça do pessoal. Acho que por isso que tem que ser discutido, né? Pra gente criar a resposta, né? Não adianta dizer, tem que preservar e não dizer o pensar porquê, como, né? Teve também o Guia de Arquitetura Moderna de Fortaleza, né, que foi feito pelo Ricardo Paiva e pela Beatriz Diógenes. Inclusive, eles têm um artigo falando do senhor, a gente até deu artigo muito bom. Exatamente, a gente até estudou, enfim. Aí, nesse guia, eles catalogam online o acervo da arquitetura moderna aqui em Fortaleza, né? Aí a gente tem a sua visão como participante disso, a visão do Bruno como estudioso disso, né? Tá estudando e tá repassando isso. E é válido a gente falar isso, porque nós fomos alunos do Bruno e a gente presenciou esse compartilhamento de conhecimento dentro de sala e foi muito massa. Eu quero aqui agradecer, acredito que Com o certeza. Santiago também. Faço das suas palavras as minhas. E dizer que seu filho é um excelente professor, Seu tenho que filho dizer. é massa. E assim, eu queria a visão também de Santiago, porque Santiago, como aluno, igual eu, mas ele tem o Instagram de fotografias, como a gente falou no início, e o Santiago, acho que dia de sábado, se eu não me engano, teve um sábado que eu estava falando com ele, aí ele bem corrido, aí ele, amigo, eu tô indo no centro, eu vou passar o dia hoje visitando as obras modernistas aqui de Fortaleza, eu vou bater foto que eu quero postar tudo isso, e teve também passeios, né? Vocês fizeram rotas de bicicleta com um grupo que saíram por aí conhecendo, batendo foto e fazendo com que isso faça parte da vivência de hoje,
Uhum. Então eu queria saber o teu ponto de vista. Em relação também a essa preocupação A com... preocupação com a conservação, entendeu? Uhum. Da importância. É basicamente uma das coisas que o Bruno falou, né? A gente vive ainda num período, e o que a Jade também tinha comentado antes do programa em ao ar, que é essa dificuldade do reconhecimento, né? Assim, ainda é muito difícil para a gente que estuda, que entende arquitetura, é mais fácil da gente ter um certo apego, né? Entender como foi construído, isso é muito bom. Mas aí, assim, para as outras pessoas que não entendem muito, acham que isso é simplesmente uma propagação de uma arquitetura, um edifício comum, um edifício qualquer que não faz parte da história da gente, né? Assim, por justamente ser muito comum, não só em Fortaleza, mas como no Brasil como um todo, que a arquitetura a ser preservada, cultural, patrimônio, é essa arquitetura neoclássica, né? Com os elementos mais elaborados, enfim. E aí acho que essa minha vontade, eu gosto muito de arquitetura moderna, né? Sempre gostei muito desde que conheci. E eu acho que, assim, pelo menos tentar propagar em conversas com os amigos, como eu sempre faço, dessa forma também com os seguidores, de mostrar como é bacana, pelo menos na questão das fotografias visualmente, mas sempre que tiver uma oportunidade de uma conversa, mostrar que isso é importante, que faz parte, né, da nossa cultura, da nossa construção, assim, cultural de arquitetura. Basicamente isso. O mais interessante é porque isso veio de vocês. Com certeza. Não foi uma coisa que um professor, um coordenador deu uma ideia. Não me orientou, assim. Obviamente que o interesse surgiu depois de alguns professores de referência, assim, com certeza o Bruno é uma referência, pelo menos para mim e para a maioria dos meus colegas que pensam assim como eu, entre alguns outros professores. É uma construção que fortaleceu, assim, mas com certeza se fosse uma pessoa que pensasse diferente, talvez essa experiência trocada com os professores não tivesse se propagado, assim, acendido, né? Eu queria só colocar 2 exemplos, ver como é diferente, né? Existe uma família aqui, ele foi governador do Ceará, chamado Valdemar de Alcântara. Ele morava na Bezerra de Menezes, depois me convidou e eu fiz a casa dele aqui na Oswaldo Cruz. Foi bem, ele faleceu e tal, a família adotou um sistema muito interessante. Eles publicaram um livro, inclusive eu tenho participação nesse livro, mostrando as 2 casas, né? A casa anterior e a casa... A primeira casa ele transformou numa instituição. Acho que era assistência social, qualquer coisa assim. E a segunda casa, que é onde ele morou, que foi a que eu fiz, é a Fundação Valdemar de Alcântara, onde funciona tudo. E a casa está íntegra, sabe? Íntegra. E funciona uma fundação. Sabe? Quer dizer, então, é uma coisa assim, emocionante você ver a sua obra transformada noutra coisa, mas preservada em tudo. Nada, não mexer em nada, nem uma porta. Né? Nada, tudo. E outra é você ver, por exemplo, uma casa que eu tinha um grande afeto a ela, porque era uma proposta de uma casa sob pilotis, né? Desacatou sob pilotis, que transformaram num restaurante, e eu não sei onde está a casa. Acho que é Murilo, que é o Santa Grélia, né? Ali, tem uma casa ali embaixo, que era a casa do Zé Ronce. Foi bem uma casa que não tem nenhum indício da casa. Não aproveitaram nada. Tem pessoas que demoliram. Procurei, um dia fui lá, não encontrei. Então você vê, são coisas diferentes, né? Você preservar uma casa, transformar em outra coisa, mas preservou a arquitetura. Outro desprezou. Então, isso são coisas que você não tem domínio, não é? Não posso dominar, por exemplo, um sujeito chegar e dizer assim, essa é a casa da minha vida. Aí, mais anos depois, ele vende, demole e tal, deixou de ser da vida dele, vai ser outra coisa. Sim. Então, isso tive muitas dessas frases, é a casa da minha vida, não era. Da minha vida agora. Agora, nesse instante, né? Acho que a gente vai ter que correr, né? Isso que eu ia perguntar aqui, gente, eu acho que a gente já está no tempo, passando do tempo. Então, vamos começar. Infelizmente, sempre assim, a gente Deixa eu só nunca quer perguntar terminar. mais uma coisinha que eu me costo para perguntar isso. Eu vou perguntar. Não estava na pauta. Isso pode ser falado ao vivo? Não, pode, com certeza. Eu queria saber do Neudson, porque assim, desde que eu ouvia falar de você, né, antes de eu vir para cá,
Aí tive o Bruno como professor, aí eu ficava, caramba, é pai e filho, é arquiteto, o Neudson é referência, o Bruno, no início já começou a ser referência para mim. referência. Tinha aula assim, eu, caramba, esse cara é, né? Aí esse nome não pode falar. O Bruno sai deixando muitos fãs, né? Sai, por onde passa. Aí, queria saber dessa visão, assim, de você ver, saber que você é referência na arquitetura moderna, na arquitetura no geral, digamos, a arquitetura moderna faz parte da arquitetura, digo arquitetura geral. E como você vê o Bruno já sendo referência, seguindo os seus passos, né? Os seus passos que eu digo, a arquitetura, né? Cada um com uma história. Claro. Como que você vê isso? Ele agora na UFC, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Bruno ia para a UFC. Porque quando a gente soube, né, lá na faculdade, tipo, todo mundo ficou triste. Eu fiquei triste porque eu sabia que ia perder, né, ele como professor lá. Mas eu ficava, caramba, mas ele tá indo pra UFC, o Neudson da UFC. Cara, que história massa! Eu queria saber o ponto de vista. Quem disse é a mãe dele, né? Vai pra mesma disciplina e tal. Ele era ainda estudante e pediram para fazer uma palestra lá no encontro lá e tal. E eu fiz uma brincadeira que realmente vou lhe responder mais ou menos só para você ter uma ideia de como é que eu sinto. Aí eu mostrei ele para mostrar meus projetos. Eu mostrei, no final, agora vou mostrar o mais importante dos meus projetos. Aí eu botei a foto dele, né? Então acredito que ele realmente tem sido para mim assim vamos dizer assim, uma resposta a tudo aquilo que eu imaginei para ele, né? Eu nunca pensei ele é arquiteto, nunca pensei. E tomei até um susto de que ele chegou para mim, ele era aluno do Cristo, para me entrevistar. Por quê? Não, porque negócio da profissão e tal, eu escolhi, aí foi me mostrar por que ele tinha escolhido ser arquiteto. E quando eu li o negócio, eu fiquei emocionado, porque existiam umas relações com a minha conduta, né? Assim. Aí depois ele tinha que entrevistar uma pessoa da profissão, e ele teve que entrevistar a mim mesmo. Né? Bom, daí em diante, os caminhos dele, ele sabe bem disso, o escritório dele é dele, eu quero que ele seja Bruno Braga, né? E fico feliz quando eu vejo essas coisas assim, porque eu sei que é ele, não sou eu, né? Sim. Não tem sombra, né? Não quero ser sombra dele. Eu quero ser dele, como você falou, uma referência. Referência que ele vai ver em função dessas coisas que acontecem comigo, um encontro como esse, né? Vocês me olhando assim com certo, né? Eu não sou nenhum peça de museu ainda não, mas de qualquer forma eu fico feliz em tê-lo como filho e saber que ele está seguindo um caminho que muito me engrandece, né? Eu cresço mais, né? Eu cresço mais do que ele, porque ele é um produto, né, da minha vida, né? Ele é a minha vida, na realidade. Ai, cara, eu sempre Bruno, quis ouvir isso. Só tem fã aqui, Bruno. Tá, gente, agora eu... Agora eu vou ser a chata, porque realmente a gente tá estourando tudo já, como sempre. Vamos tentar finalizar. Eu queria agradecer aos três. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Obrigada, seu Neudson. Muito obrigada, Santi, também. E agradecer o pessoal das redes sociais que tá aqui. Tem o Jorge abençoando a sobrinha. Como a sobrinha não sou eu, imagino que seja a Ariane. Bem linda. A Liana, a Mai também, que é minha amiga que tá por aqui. O A Matheus. Liana também tá assistindo. Eu falei, Falou, Liana, falei. Liana. Desculpa. E falar pra vocês visitarem o site do Batente. Vou cortar aqui pro site do Batente para vocês darem uma olhadinha rápida. Esse é o site do Batente. Aqui em cima, onde tem escrito faça parte desse Batente, você pode mandar a sua colaboração pra gente. Aqui em cima também você pode ouvir os programas anteriores que a gente já fez. Vai lá, assim, como diz a Ariane, quando bota no Instagram, ao invés de assistir o Faustão, vai ver os programas antigos, são muito mais legais. E faça parte, né? Mande pra gente aquela matéria, aquele trabalho da faculdade que tá aí parado, tá um tempo que vocês não mexem, não dá uma garibada nele, manda pra gente alguma coisa que você também quer escrever e acabou não escrevendo, aproveita, manda pra gente. E segue a gente nas redes sociais, que é @Projeto Batente e /Projeto Batente, não é isso? No Facebook?
Isso, isso. Isso, barra Projeto Batente. E segue também a Ceará News no Instagram. Eles estão com uma grade bem bacana, com vários programas. Tem um programa bem feminino, bem feminista, que é o Sem Frescura, da Mai. Tem quase todo dia, tem o da Will, que eu esqueci o nome agora. Prosa cultural. Prosa cultural, que fala muito sobre arte e cultura aqui no Ceará. E vale muito a pena. E vejam, que é muito bacana o Prosa Cultural. A gente fala sempre que quer ver coisa sendo produzida pra gente, pela gente, por gente nova. Então, as meninas estão produzindo muita coisa bacana aqui. Então, vale a pena ver, sabe? Vai lá no YouTube, que tá assim, trabalhando, bota assim pra escutar e tal. Dá certo. Eu vou passar aqui pros meus coleguinhas agradecerem também, mas obrigada, gente. Obrigado. Coleguinhas. Se eu pudesse, ficava aqui a noite inteira conversando com vocês. Estou muito emocionada por vocês terem aceitado vir conversar com a gente sobre esse tema, que é a arquitetura moderna. Eu sei que a gente falou, acho que só 1% do que é arquitetura moderna, tanto do Brasil, Fortaleza. E muito obrigada mesmo. Foi uma conversa enriquecedora. Devo dizer que o nervosismo era real mesmo. A gente no início... Sonhei com isso. Não, pior que eu sonhei com o programa. Sonhei, eu tava tão nervoso que eu sonhei. E foi uma viagem tão louca que eu sonhei. O programa acontecia na quadra de estudo do meu TCC. Aí eu, cara, que viagem, né? Tipo, são duas coisas que estão na minha cabeça agora. E a gente até pediu a Jade para operar, porque eu e a Ariane, mesmo se a gente ficar aqui, vai errar tudo aqui o negócio. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra, uma felicidade enorme vocês aceitarem estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade e me coloco também à disposição, que eu só posso fazer isso hoje, né? Eu só tenho essa obrigação hoje de transferir alguma coisa que ainda resta de mim. E eu fiquei apenas um pouco não satisfeito, porque a gente falou muito daqui do Ceará, né? Sim. Que é da participação da escola e tal, que eu ia citar os nomes das pessoas, como foi se formando os arquitetos do Pautas Ceará. para outro programa. Parte 2. Porque realmente é muito importante vocês verem que a nossa contribuição hoje aqui, ela é múltipla, porque praticamente o Brasil todo estava na escola. Eu fui ver, tem gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Minas Gerais, tinha gente do São Paulo, do Rio, de Brasília, né? Várias formações, gerações dentro da escola. Eu queria ter falado um pouco disso, mas de qualquer forma fica um pouco Mais convite para voltar, não tem problema. Para voltar. E outra coisa também vale para os seguidores da gente. A gente tem muitas novidades, muitas coisas que a gente quer fazer, incluindo outras entrevistas além da rádio, outras produções mesmo de material. E se a gente puder contar com vocês, já deixa aqui o convite aberto, porque a gente vai precisar, certeza. Estou sempre à disposição, é só dizer a hora. Pronto. Então, Obrigado. Muito obrigado. Isso, gente. Muito Muito obrigado obrigada. mesmo. Até a próxima. E Só lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui toda semana com um tema novo. isso. E é isso. Tchau. É difícil, né? A dor do parto, mas Da temos que partida, partir. Um beijo. Tchau. Tchau. Entendeu?